E sobre o que nós vamos estar falando hoje? Diante da situação toda que nós estamos vivendo neste mundão. Como governar o poder do mal? Diga bem forte comigo. Como governar o poder do mal? O bem, ele tem um poder, mas o mal tem um outro poder. Agora, como fazer para governar o poder do mal? Que instrução que a Bíblia dá para isto? Então vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 10, o versículo de número 19. O capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 24, trata da missão que foi dada aos 70 discípulos de Jesus. Ele designou 70, ainda diante da sua face. Ele estava presente quando ele fez isso. E ele mandou os 70 de 2 em 2. O versículo 19 é a base do que nós vamos estar meditando. Eis que vos dou. É eis que te dou ou é eis que vos dou? Quando diz vos dou, é para quem que ele está dando? É para todos. Então diga, eu faço parte desta promessa. Então vamos lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não. Esse texto nós temos que ler com muita graça, muita força. Vamos juntos? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha, vocês vão pisar em serpentes, vocês vão pisar em escorpiões e toda a força do inimigo. Vocês vão pôr debaixo dos pés. Agora tem uma coisa. Nada vos fará dano algum. Amém por isso? Vamos orar e agradecer a Deus pela palavra. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Pelo teu santo e glorioso amor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fale aos nossos corações, fale ao nosso entendimento, através da tua palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Queridos, nós vamos ter que entender alguns termos. Hoje eu não vou pregar, tá bem? Não vou pregar. Eu vou dar uma aula. Pastor, mas eu sou da aula. Não, eu sou pedagogo de formação, tá bem? E hoje eu não vou pregar, eu vou dar uma aula. E para que a gente tenha uma boa aula, é interessante que todos participem comigo da aula. Nós vamos deixar o celular de lado por enquanto, tudo e qualquer coisa de lado, e nós vamos prestar atenção na aula. Ok. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar uma palavra chamada
Cátedra. Diga bem forte, cátedra. Olha aqui. Jesus diz para os seus discípulos: eu vos dou autoridade. Diga, autoridade. Pastor, o que é autoridade? Autoridade é um substantivo feminino que significa direito de ordenar, direito de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Vamos voltar tudo atrás. O que é autoridade? Autoridade é um substantivo feminino que significa direito de ordenar, direito de decidir, direito de atuar e de se fazer obedecer. Por exemplo, um policial, vamos só partir desse princípio, um policial é uma autoridade, sim ou não? Quando é que ele é uma autoridade? Quando ele é uma autoridade? Hã? Não obrigatoriamente. Quando ele tem legalidade para exercer a função dele. Se ele não tem nenhuma punição de superiores dele, se ele está com os documentos dele em dia, se ele... eu digo documento lá da polícia. Ele é uma autoridade. Se ele está descaracterizado, ele não está de uniforme, porque o uniforme já revela quem ele é. Então, se ele chegar e falar que é uma autoridade, é um policial, ele tem que se identificar. Aí, a partir da identificação, porque ele tem um documento que identifica que ele é uma autoridade. A partir dali, aí todos que estão ali por perto vão saber que ele é uma autoridade. Ok. Entendeu isso ou não? Tá. Agora, por trás de uma autoridade, é necessário existir poder. Por trás de uma autoridade é necessário existir poder. Então, eu pergunto para vocês: o que é necessário ter atrás de uma autoridade? Poder. Esse poder atribui a essa autoridade uma legalidade. O poder atribui à autoridade uma legalidade para esse indivíduo que tem o poder, esse indivíduo que tem o poder, decidir, atuar e se fazer obedecer. Dá para acompanhar ou... Dá para acompanhar mais ou menos? Mais ou menos. Então vamos tentar explicar. Imagina. Porque, agora eu vou trazer mais para perto de nós. Um governador, ele tem poder. Quem que garantiu esse poder ao governador do estado de Mato Grosso? O povo. O povo deu. Você tem esse poder. Você vai nos representar em Brasília, você vai representar lá no Japão, você vai nos representar aonde tiver, aonde nós precisamos de um representante. Então é nós que vamos. O povo deu uma autoridade também para os deputados. Vamos falar assim: ó, vocês vão fazer leis para que nós possamos seguir essas leis. Vocês vão fazer leis pensando em nós. Mas quem que delega isso para os deputados? O povo. Então, por trás de um deputado tem um poder
delegado por alguém. Alguém delegou esse poder ao deputado. No dia que ele deixa de ser deputado, venceu o mandato dele, se ele quiser chegar e falar, aqui é o deputado fulano de tal, o povo vai ouvir esse deputado? Não, por que não vai? Porque ele não tem mais o poder. Entendido até aí, então? Vamos para frente um pouquinho. Existe uma palavra que resume essa autoridade. E essa palavra é cátedra. Diga bem forte, cátedra. E o que significa a palavra cátedra? Depois nós vamos nas raízes. Cátedra significa assento. Assento é com 2 S, gente? Me ajudem. Eu acho que é, né? Assento. Isso. Olha, cátedra significa assento. Olha aqui, ó. Significa assento. Cátedra significa o quê? Assento. Significa cadeira. Cadeira. Assento. O que significa cátedra? Assento. Cadeira. Quando o governo senta na sua cadeira, ele vai exercer ali o quê? Autoridade. E a autoridade dele depende muito de uma caneta. Quando o governador assina, quando o presidente da república assina, não tem autoridade na assinatura dele? Ok. Tá, então vamos lá. No meio acadêmico, se usa muito essa expressão. O fulano de tal, o professor, é o cátedra da matéria X. Da biologia, da história, do direito civil. Tem várias matérias. Aquele professor, ele assenta naquela cadeira porque ele é uma autoridade naquela matéria. Ninguém mais é autoridade. Então, ele pode ensinar para os seus alunos a respeito daquela matéria que ele tem a autoridade outorgada por alguém, porque ele buscou esse conhecimento, e esse conhecimento lhe gera autoridade, mas para ele sentar ali, alguém teve que delegar a ele sentar ali. Entendeu até aí ou não? Então vamos para frente um pouquinho. Na hora que entender, você fala, pastor, não estou entendendo nada. Mas cátedra também está ligado a pontificado. Cátedra está ligado a pontificado. Já ouviu falar a Pontífice Universidade fulana de tal? Então, cátedra está ligado a pontificado. Está ligado àqueles que determinam leis. O cátedra é uma cadeira de autoridade. Diga bem forte. Cátedra é uma cadeira de autoridade. É uma cadeira de poder. Daí surgiu a palavra catedral. Esta palavra
Ela vem do latim e do grego, cátedra. E isto significa que cátedra é uma cadeira de governo, de poder. Daí a palavra catedral. Catedral ou cátedra é autoridade. Diga comigo, cátedra é autoridade. Pastor, isso aí para mim não significa nada, não quero saber que o senhor está me enrolando minha cabeça, cátedra, catedral. Aguenta um pouquinho, pelo amor de Deus. Cátedra é autoridade que determina o que você vai fazer. No caso do professor da universidade, não é ele que determina para os seus alunos o que tem que fazer? Ok. Catedral. Sé. Já ouviram essas expressões? Catedral, sé. Quem já ouviu? Então, catedral ou sé é um templo onde se encontra um cátedra. Alguém que tem autoridade para falar, para dizer, para se fazer cumprir determinadas coisas. Então, catedral ou sé é um templo que se encontra um cátedra. E da catedral sai a ordem, porque na catedral existe um trono. Diga assim, na catedral existe um trono. De quem governa. Sempre quem governa vai estar na catedral. De onde emana uma autoridade governamental. Na catedral tem um cátedra, tem uma cadeira, e naquela cadeira assenta uma autoridade, e essa autoridade está revestida de poder para atuar, para fazer obedecer, para mais o quê? Você lembra que eu falei? Para ordenar. Então, esse cátedra tem essa autoridade. A palavra catedral, a palavra sé, a palavra matriz, tem a mesma raiz. Quais são as palavras? 3 palavras têm a mesma raiz. Catedral, sé, matriz. Tem a mesma raiz. O mesmo princípio. Tem o mesmo significado. Tem o mesmo pensamento. Posso continuar? Para. Então vamos lá. Entendendo alguma coisa, mas não é. Faz assim. Tá bem. Então vamos lá. Pastor, catedral, sé e matriz tem a mesma raiz. O que é matriz, pastor? Vamos lá. Matriz é o órgão das fêmeas. As fêmeas dos mamíferos. É o órgão das fêmeas dos mamíferos que ficam na cavidade pélvica. Essa cavidade aqui, assim, ó. Pélvica. Onde o embrião e posteriormente o feto é gerado. Matriz é o órgão das fêmeas, dos mamíferos, que fica na cavidade pélvica, onde
o embrião e, posteriormente, o feto são gerados. Você já ouviu essa expressão assim? Fulano vai vender 20 matrizes de boa qualidade. Quem mexe com gado já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão? Por que matriz? É porque são vacas que são sadias e que se pode gerar na região pélvica da vaca lá o feto, o embrião do bezerro, e posteriormente vai ser um bezerro, vai ser gerado ali e depois vai dar à luz. Olhe para mim aqui, para você entender. Na matriz é onde é criado. Na matriz é onde emana. O que se deve fazer, o que se deve atuar, mais ou menos, mais ou menos. Está começando a brilhar um pouquinho? Então vamos lá. A matriz, ela pode ser usado também como madre, como molde. Tem algum criador de gado aqui para me ajudar, por favor? Pastor, para que serve a vaca na criação do gado? Para se ter bezerro. Para que serve a vaca? Hã? A vaca é apenas uma forma. Ela depende do quê? O que vai ser importante para esta forma? Hã? É o embrião do boi. A autoridade de ser de qualidade pertence a quem? Ao boi. A autoridade da qualidade. A matriz, ela vai gerar o que veio de lá. Entendeu ou não entendeu mais ou menos? Então vamos lá. Vamos descer mais um pouquinho. Onde? Eu quero o endereço. Onde que é a Catedral de Cuiabá? Onde fica a Catedral de Cuiabá? Não. Pastor, nós temos, olha, deveria ser aqui mesmo para que todos tivessem esse conhecimento. Mas aonde Cuiabá diz, onde o governo fala que é a Catedral de Cuiabá? Não, não, senhora. Gente do céu. Aonde fica a catedral? Na Avenida Getúlio Vargas. No centro da cidade. Não, eu não estou levando, é por isso que eu falei que era aula, que se fosse estudo bíblico, vamos espiritualizar, é aqui, papai. Vamos, só coloca aquele versículo que nós lemos, por favor. Vamos voltar naquele versículo. Por que que essa catedral está lá e não está aqui? Vamos ler?
Um, dois, três. Entendeu ou não entendeu? Quando... Hã? O que tem a ver com catedral? Quando eu digo assim, a Catedral de Cuiabá está lá na Avenida Getúlio Vargas, o que eu estou dizendo? Eu aceito, eu concordo que a catedral fica lá. A catedral é um lugar onde tem uma cátedra, um assento, e que tem alguém que foi imbuído de autoridade para fazer o quê? Determinar, decidir, atuar, governar. Quando eu digo assim, ó, eu vou te aguardar, liga para um amigo, eu vou te aguardar aqui no centro, na Praça da Matriz. O que eu estou falando para aquela pessoa? Eu estou determinando que eu reconheço que em Cuiabá existe uma praça que determina tudo, que atua em tudo, que se faz obedecer, eu estou nela te aguardando. Entendeu ou não entendeu? A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da palavra. Vamos voltar aqui para trás agora. Tem que entender esse versículo, porque senão nós estamos enrolados aqui. Vai lá, Bahia. Agora você tem que dormir. 1, 2, 3. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada... Por que eu falo determinadas coisas? Sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo, o profeta Amós falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não sabe o que é uma catedral, o meu povo não sabe o que é uma matriz, o meu povo não sabe o que é uma sé, e meu povo fala as coisas porque não sabem. Queridos, pode continuar ou parar? Primeiro, eu disse que para nós aprendermos como governar o poder do mal, nós tínhamos que ter o conhecimento do quê? Cátedra. Então, vamos lá para ver se aprendeu. O que é cátedra? É um assento, é uma cadeira. E nessa cadeira assenta quem? Uma autoridade que foi delegada por alguém. Não. Vai, estica mais a cabeça aí. Foi delegada por alguém. Alguém delegou. Alguém que tem autoridade superior a essa pessoa. Eu dei o exemplo do governo, para o governo sentar quem dá lá na cátedra. Na cátedra da Casa do Governo de Mato Grosso, quem dá autoridade para ele sentar lá? Povo. Aí eu fiz uma pergunta: onde é a Catedral de Cuiabá? Você falou, é na Avenida Getúlio Vargas. Lá tem uma praça chamada de Praça Matriz,
que é a mesma raiz de catedral. E lá tem uma cadeira, uma cátedra, e tem alguém assentado nela. E esse alguém assentado nessa cadeira foi autorizado por alguém que tem mais autoridade do que esse que está sentado lá. Agora, vamos crescer no conhecimento da palavra? Diga bem forte, com a graça de Deus. Não, mas uma gracinha dessa aí não vai em lugar nenhum, não. Com a graça de Deus. Eu vou aprender, através da palavra de Deus, a governar sobre o poder do mal. Amém. Alguém já perguntou para você, mais ou menos assim, se Deus tem poder, por que Ele não resolve estas questões tão difíceis do mundo? Você já viu alguém questionando isso ou não? Se Deus tem poder, se Ele tem autoridade, por que Ele permitiu o Covid-19? Por que Ele permite tantos danos? Por que Ele permite tantas guerras? Por que Ele permite tantas intrigas? Hoje no Brasil nós estamos vivendo as intrigas, os poderes, um intrigado com o outro, a coisa feia. A gente fica com vergonha. É um superior tribunal que não deixa o presidente da República governar. É um presidente que também não tem trava, fala o que vem. É uma Câmara Federal, é um Senado que fica, é uma intriga dos poderes. E quem é prejudicado? Quem? E o povo é o quê nessa história toda? O que deu poder. Porque eles não estão pensando no povo. Estamos com o presidente da República que fez, agora saiu naquela revista, uma revista internacional, que foi um dos presidentes no mundo, nesse período de pandemia, que fez a maior partilha de renda. Porque tanto ajudou o Bolsa Família, como ajudou tudo enquanto é pobre, como ajudou os que não são pobres. E teve uns que agora a justiça correu atrás deles, pessoas que são milionários e pegou os R$600. E agora estão devolvendo, porque os irmãos chegam lá, ora, Pai Senhor, estou aqui. E estão devolvendo. E é uma intriga tremenda. Então, por que Deus permite tudo isso, se Ele tem todo o poder? Por que Deus não intervém com o seu poder e já resolve todas essas questões no mundo todo? Isso já passou alguma vez pela sua cabeça? Principalmente quando uma pessoa querida. Por que Deus fez isso? Quem é culpado? É Deus ou você nessa história toda? Por quê? Ele diz, olha, eu criei uma cátedra, eu criei um assento, e dei para quem? Para nós. Então, quem que tem o poder? Diga assim, eu. Eu tenho esse poder. Quem foi que me deu esse poder? Diga, Deus. Vamos mais uma vez ler o texto. Eis. Não, irmão. Quem tem poder, irmão, não é assim, não. Põe para rachar o pulmão assim, abrir, põe aí. Pelo menos a gente já vê o raio-x.
Se já está com Covid, já foi sarado. 1, 2, 3, vamos lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode glorificar a Deus por isso? O poder Deus já te deu. O que precisa você fazer? Aonde fica o poder? Para eu exercer o poder que me foi dado, eu preciso ter o quê? Diga, autoridade. Quem foi que me deu o poder? Deus. Diga bem forte, quem foi que me deu o poder? Deus. Então o que eu tenho que fazer? Ter autoridade. É por isso que em alguns momentos na história, Deus fala com Josué: fica de pé, rapaz. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja homem. Sabe o que Deus estava dizendo? Rapaz, larga de dizer nhé. Usa da autoridade que eu estou te dando. Aleluia. Diga para o irmão que está bem perto de você: Deus te deu autoridade. Para de churumingar. Aleluia. É, pastor, porque o trem está difícil. Para, rapaz. Deixa de churumingar. Tu tem poder. Diga assim: Deus me deu poder. Ele me deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Não, irmão, diga isso assim, fazendo um gesto, pelo menos com as mãos. E toda a força do inimigo. 1, 2, 3. E toda a força do inimigo. Nada. Pode dizer amém por isso? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Aleluia. Irmãos, na realidade, Deus já nos deu autoridade para nós resolvermos todas essas situações do mundo. E nós não temos exercido essa autoridade que Ele nos deu. E é interessante nós observarmos que Deus não é culpado nessa história. Quem é culpado? Por quê? Não estamos exercendo a autoridade. Pastor, e para eu exercer a autoridade, o que eu preciso fazer? É outro problema que nós não vamos entrar nesse detalhe e vai ser numa outra terça-feira. Primeiro nós vamos estudar sobre como governar sobre o poder do mal. Você escreveu isso? Que depois você vai esquecer, eu tenho certeza, a cabeça tua não grava. Como governar sobre o poder do mal. Queridos, ao invés de nós ficarmos perguntando por que Deus permite essa situação, você deve perguntar a si mesmo: por que eu permito essa situação? Por que eu estou permitindo a quantidade de jovens que estão sendo suicidados em Cuiabá e Várzea Grande? Lá está tendo muito suicídio também, não tem? Várzea Grande não está tendo muito? Homicídio nem se fala. Cuiabá está do mesmo jeito. Por que eu estou permitindo isso? O poder para resolver essas questões foi dado a quem? Foi dado a quem? Não, irmão, não é possível que isso aqui é um exército de Deus. O poder, a autoridade, o poder foi dado a quem? Para resolver esses problemas. Agora, nós estamos resolvendo o problema?
Não, então a culpa não é de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar o mal governar. Nós não podemos deixar o mal assolar as pessoas. Porque esse poder para resolver essas questões nos foi dado. Atos capítulo 16, versículo 6. Vamos lá. Atos 16, versículo 6. Eu disse que nós íamos aprofundar um pouquinho. E é por isso que é crescendo no conhecimento. Atos 16, 6. Olha só o que está escrito. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra onde? Irmão, está errado isso aqui. Como é que um Jesus, nosso Senhor e Salvador, diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Aí agora sai um homem chamado Paulo e mais uns amigos seus pregando. Eles pregaram lá na Frígia, na província da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. A cidade, porta de entrada da Ásia, que era uma cidade aproximadamente com umas 400 mil a 500 mil, segundo a história, de habitantes, era Éfeso. E aí Paulo começa a anunciar lá na Galácia, olha, Éfeso, se prepare porque eu, Paulo, estou chegando aí para anunciar o evangelho. E ele caminha para lá. E quando ele está chegando perto, o Espírito Santo falou, eita, aqui não. Por quê? Por que que o Espírito Santo fala? Quando Jesus falou, ide, vai, prega o evangelho, fala, ensine, faça discípulos. Agora o Espírito Santo chega aqui e fala, não sou, não é para pregar não. Tem contradição nesse texto bíblico, sim ou não? Não. O que existe é uma incompreensão de nossa parte da compreensão das Escrituras. Éfeso era a quarta cidade mais importante do Império Romano. Do primeiro do Império Romano antes de Cristo. Depois de Cristo. Antes e depois. Jesus já pega também. Depois de Cristo foi um império, na época de Cristo foi um império terrível, que estava governando. Era uma cidade grande, 400 a 500 mil habitantes mais ou menos. 500 anos antes de Cristo, foi construído em Éfeso um grande templo a uma deusa, chamada de Diana, que mais tarde também ficou conhecida como Diana dos Efésios. Os romanos chamavam essa deusa de Diana, enquanto os gregos chamavam de Ártemis. Era uma deusa muito poderosa. Os títulos de Diana que ela recebeu era Rainha do Céu. Era um dos títulos que ela tinha também, Rainha do Céu. Mãe de todos. Nossa Senhora. Mãe dos oprimidos. Eram os títulos que Diana tinha. Você lembra alguma coisa? Senhor, não.
Eles diziam que Diana era a matriz. O que é uma matriz? É um modelo onde é gerado algo para mais tarde nascer. Então eles diziam que Diana era uma matriz, que Diana era uma governanta. Eles diziam que Diana era a catedral. Eles diziam que o templo de Diana emanava, do templo de Diana, emanava autoridade para toda a Ásia e outras regiões do mundo que era governado pelo Império Romano. O templo de Diana media 100 metros de comprimento. Só para você ter um negócio. Em conhecimento de história, é onde tem o primeiro radier. Foi na construção do templo de Diana. Tinha um radier. O radier media 53 metros. A largura do radier. E o templo media 50 metros por 100. Sabe que tamanho que era? 5.000 metros quadrados. Era o templo de Diana. Dentro do templo de Diana, na frente do templo existia várias colunas. Essas colunas eram de mármore branco. Eram uns lugares muito esplêndidos, suntuoso. Era de todos que chegavam ali ficavam admirados da grandeza daquele templo. O templo de Diana, na sua época, era uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma obra grandiosíssima. Havia uma grande estrutura comercial de ouro dentro do templo de Diana. Tinha os ourives que trabalhavam com ouro. As pessoas vinham oferecer as suas ofertas, traziam ouro. E tinha os ourives que faziam as imagens de Diana. E aquilo gerava um lucro muito grande para o templo de Diana. Imagina Paulo numa autoridade tremenda. Ele estava louco para chegar lá e sentar a botina. Esse templo mais tarde foi substituído o seu nome por Maria, Mãe de Jesus. E mais tarde, o templo de Nossa Senhora. Daqui de Éfeso, da cidade de Éfeso, os poderes das trevas governavam toda a Ásia, toda a Ásia. Ali em Éfeso, tinha uma cátedra. Tinha o quê? O que é cátedra? Cadeira. E nessa cadeira tinha assentado quem? Uma deusa chamada? Que foi outorgada a ela a autoridade por quem? Pelos romanos. Pelo império. Diante de tudo isso, por que o Espírito Santo impede Paulo e seus companheiros de ministério pregar em Éfeso? Irmãos, olha aqui. Diga comigo bem forte, porque senão depois você vai... o pastor falou que o Espírito Santo impediu. Aí está me impedindo de pregar também. No meu grupo familiar, o Espírito Santo está me impedindo. Para aí. Diga bem forte comigo. O Espírito Santo não impediu Paulo e seus companheiros de pregar em Éfeso e toda a Ásia. O Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de pregar naquele momento. Ele não estava impedindo de pregar lá, não. Naquele momento,
não era o momento. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo a Paulo? Paulo, vem aqui. Você não está habilitado. Paulo, você não está preparado. Paulo, você não está capacitado para entrar em Éfeso e enfrentar Diana. Paulo, Diana tem uma cátedra. Diana tem uma cadeira. Diana tem um assento. Diana tem autoridade. Entendeu ou não entendeu? Sabe o que o Espírito Santo disse também a ele? Paulo, você precisa aprender 4 lições. Diga, 4 lições. Para você governar sobre o mal. O desejo de Paulo, ele já chegou lá e já mandou recado. Pode chegar, avisa lá que eu estou chegando. Vou chegar com poder. Por que ele ia chegar com poder? Por que ele ia chegar com poder? Porque ele já tinha recebido. E ele estava exercendo a autoridade. E ele manda o recado. Fala que eu estou chegando. O Espírito Santo, Paulo, não é hora de você pregar lá. Você não está preparado. Você não sabe quem é Diana. Você não tem conhecimento dela. Vem cá, Paulo. Vem cá. Você precisa aprender 4 lições para poder vencer o poder do mal. Quantos querem aprender as 4 lições para vencer o poder do mal? Levante as tuas 2 mãos e diga amém. Amém. Diga assim, eu quero aprender. Irmãos, o texto sagrado fala que Paulo sai dali. Olha, ele chegou a chegar pertinho de Éfeso lá. Ele sai dali e vai para a cidade de Filipos. E ali ele aprende a primeira importante lição da vida dele. Como vencer, como governar sobre o poder do mal. Quando ele passa uns dias ali, aprende a primeira lição. Diga, em Filipos, ele aprende a primeira lição. Aí ele vai para Tessalônica e Bereia. E lá em Tessalônica e Bereia, ele aprende a segunda importante lição para governar sobre o poder do mal. Ele sai de Tessalônica e Bereia e ele vai para Atenas. E ali ele aprende a terceira e importante lição. Então ele sai de Atenas e vai para Corinto. E lá em Corinto, ele aprende a 4ª importante lição. Depois que ele aprende a 4ª importante lição de como governar sobre o poder do mal, aí o Espírito Santo diz para ele,
Ele tem uma revelação. Passe e ajuda-nos. Aí o Espírito Santo pode ir. Você está preparado. Agora pergunta para mim, pastor, quais foram essas 4 grandes lições? Não, se vocês perguntarem forte, eu vou responder. Que Paulo aprendeu para governar sobre o mal. Pergunta bem forte. Quais foram, pastor? Vamos nos colocar de pé, porque a resposta eu vou dar na próxima terça-feira. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Venceu o tempo aqui. Agora a aula acabou. Próxima terça-feira. Então você não pode perder, porque senão você vai perder todo esse tempo aqui da aula. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. O meu desejo era que você saísse daqui sabendo que é cátedra, o que é matriz, o que é catedral, o que é sé. E você saiu daqui, você vai sair daqui entendendo, sim ou não? Sim. O cátedra, quando ele senta no seu assento, é porque alguém deu poder a ele. Sim? Agora, para as coisas acontecerem, esse que recebeu o poder tem que usar o quê? Mas em usando a autoridade, ele nunca pode esquecer que sempre vai ter uma autoridade sobre ele. No caso de Paulo, ele tinha recebido a autoridade, o poder, mas ele tinha uma autoridade sobre ele? E a autoridade falou o que para ele? Não entre. Aí na próxima terça, nós continuamos.